Cuiabano, lateral esquerdo, ex-Grêmio, ex-Botafogo, estava emprestado ao Botafogo até dezembro, mas que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Botafogo vendeu ele, recontratou ele. Ele se despediu do Botafogo, se apresentou ao Nottingham Forest, bateu foto e voltou ao Botafogo. Foi um negócio meio... que ninguém entendeu muito bem essa negociação do Nottingham Forest e do Botafogo pelo Cuiabano. O Cuiabano agora está lá no Nottingham Forest de volta, mas pode ser que volte. Deixa eu só tirar você aqui da tela rapidinho. Pode ser que ele volte nessa temporada ao futebol carioca, exatamente vestindo a camisa do Vasco. E aí, quando a gente recebeu essa notícia, saiu essa notícia do GE, eu estava ao vivo lá na Placar, e aí a gente deu essa notícia, e aí o Fabiano Bandeira, que é botafoguense, jornalista, meu parceiro, cobre Botafogo, já mandou de cara: Cuiabano chega para ser titular do Vasco. E eu concordei com ele, tá? Eu queria até saber a opinião de vocês aqui. Vou encerrar a enquete que está no ar, porque eu sei que vai dar polêmica isso. Acho que não acho que tem uma resposta certa e definitiva sobre quem é melhor, Cuiabano ou Piton. Acho que vão ter opiniões sobre isso, né? E aí pode ser uma opinião diferente da outra. Acho que não vai ter certo ou errado nessa brincadeira. Mas eu vou dar a minha opinião aqui e o porquê, principalmente, né? Não adianta eu falar é isso porque eu acho que é. Então eu vou explicar um pouquinho aqui. E aí eu trouxe os números para fazer esse comparativo, não que nesse momento a chegada do Cuiabano esteja atrelada a uma saída do Piton, né? Vale lembrar que o Vasco negociou recentemente o Leandrinho, que era o terceiro lateral esquerdo do Vasco. Vitor Luiz não foi bem no jogo de ontem, muito mal, muito mal. Não seria uma surpresa para mim se o Vasco conseguisse emprestar o Vitor Luiz para um time da Série B, por exemplo, né? Negociasse o Vitor Luiz de uma certa maneira. Bom, subi a enquete aqui. Vocês votem, enquete já no ar, quero a opinião de vocês. Cuiabano ou Piton? Simples. Cuiabano ou Piton? Não tem, mas eu prefiro... Não. Cuiabano ou Piton no lateral esquerdo? Essa é a pergunta, pura e simplesmente, para a gente debater aqui. E aí, lá na Placar, eu já até respondi, já tem um corte lá no Instagram. Me sigam lá, tá? @blog do Garone. Eu acho que o Cuiabano ele é mais equilibrado do que o Piton. O Piton tem uma característica muito forte de chegar na linha de fundo e cruzar. Essa é a maior virtude do Piton. Ele cruza muito bem. Sempre fez isso muito bem. Mas a gente viu, inclusive, a partir do momento que o Verratti deixou de ser titular, o Piton parou de ser esse cara de ir tanto na linha de fundo e cruzar. Porque o Vasco perdeu a referência nesse tipo de jogada. O Vasco do Diniz é um Vasco que, no primeiro momento, estou falando em contexto de jogo, finalzinho de jogo, não. Mas, num primeiro momento, é um time que tenta jogar com a bola mais trabalhada no pé. E não chegar necessariamente toda hora na linha de fundo para cruzar. O que fez durante muito tempo com o Verratti, que era a principal referência do time. Então, eu acho que dentro da ideia do Diniz, o melhor ponto do Piton, que é o que mais valoriza ele, que é o cruzamento, acaba sendo... Não é que ele não vai usar nunca. Claro que vai estar em bola parada. Mas ele acaba sendo menos utilizado. Então, você perde muito daquele poderio do Piton. O Cuiabano não. O Cuiabano não é esse jogador de chegar na linha de fundo e cruzar o tempo todo. O Cuiabano é um jogador que tem muito mais força física do que o Piton, tem mais velocidade, sustenta mais os duelos. É melhor para mim, a gente vê aqui inclusive nos números, quase o dobro de média de desarmes em relação ao Piton por 90 minutos em campo. Interceptação bate muito igual ali. O Piton leva por 0,05. Ou seja, tem que ir lá na outra casa decimal lá para ter uma vantagem, mas basicamente os dois, 1,2 de média de interceptação. Disputa de bola vencida do Cuiabano, 4,6, do Piton, 2,8. É quase o dobro ali também. Quase o dobro é exagero, mas é significativo. É quase 2 pontos acima do Piton. Passe decisivo, que o Piton deveria ser, pelo volume de cruzamento que tem, poderia ser acima do Cuiabano. O Cuiabano ainda é acima, né, um pouquinho acima ali, 1,3 contra 1,2 do Piton, ou seja, equilibrado nisso. O Cuiabano, até por ter jogado de ponta muitas vezes, vale a gente salientar isso também, jogou mais aberto, mais avançado, tem mais gols, um volume de gols bem maior. Se não me engano, o Cuiabano fez 6 gols na temporada. O Cuiabano tem 10 gols, fez 10 gols pelo Botafogo em 2 anos. Foram 10 gols e 8 assistências.
E a gente vê aí sim um volume muito maior, o dobro do Piton em relação à assistência do que o Cuiabano, né? Mas o Cuiabano tem 6 vezes mais média de gols em relação ao Piton, isso em Campeonato Brasileiro, no último Campeonato Brasileiro. Enfim, mas são dois jogadores com características muito distintas. O Cuiabano é aquele jogador de vencer os seus duelos mais físicos, defensivamente, e acelerar, conduzir. O Piton é um jogador que muitas vezes qualifica a saída de bola pela esquerda, gosta de trabalhar com a bola nos pés, mas que não tem tanto arranque assim. Inclusive, no lance contra o Maricá, que ele é expulso, e eu até falei sobre isso aqui no dia, tá? Na live. Que eu falo sobre essa jogadinha que o Piton faz constantemente. Ele ameaça dar no corredor lateral, a marcação fecha o corredor lateral, obriga ele a jogar por dentro. E aí ele perde a bola. É assim que ele perde a bola e acaba sendo expulso. E ele já fez isso outras vezes, tá? Só que nem sempre sai gol, tem expulsão. Sempre, às vezes alguém salva ali e tudo mais, ou ele sofre a falta, o árbitro marca uma falta. Mas é uma jogada exatamente que eu acho de risco, porque o Piton não tem esse arranque no espaço curto. O Cuiabano tem. O Cuiabano tem. E aí vale a gente lembrar que o Cuiabano tem 22 anos de idade, tem uma boa idade também. Aqui Nestrosa tem 23, Cuiabano tem só 22. Já atuou pela seleção brasileira, muita gente falou em Piton na seleção, mas o Cuiabano já foi convocado também. É um jogador que já tem mercado na Europa, é claro que não seria um investimento de compra, mas... E eu já disse lá atrás sobre o Piton que eu acho que o Vasco até perdeu o timing de venda do Piton. E eu teria já negociado o Piton há algum tempo. Nas últimas semanas saiu a notícia do interesse do Besiktas, né? E a última notícia que saiu, na verdade, foi que o Vasco não tinha mais interesse, não tinha aceitado a negociação do Vasco, do Piton com o Besiktas. Honestamente, eu acho que o Vasco deveria aceitar. O valor, se eu não me engano, é de 28 milhões de reais, que é exatamente o valor do Inestrosa. Eu acho que o Piton hoje é um jogador que você consegue um substituto de maneira mais fácil. O próprio Cuiabano, por empréstimo, seria uma opção como essa. E o Admar Lopes, na coletiva que ele deu semana passada, ele falou sobre isso. Falou, olha, alguém perguntou, não sei se foi o Joel, mas alguém perguntou na coletiva sobre esse perfil de contratação que o Vasco tem pego muito por empréstimo. E alguém perguntou quando que o Vasco vai comprar. Ele, sinceramente, não estou preocupado em quando vou comprar, se eu vou comprar. Eu quero é trazer e reforçar. Se eu trouxer por empréstimo com opção de compra lá na frente, por que não? Se eu posso trazer por empréstimo agora e só depois, se eu achar que vale a pena realmente fazer a compra, e para mim é perfeito esse modelo, tá? É um modelo que eu acredito também, que eu sempre defendi aqui no canal. Então, eu inclusive não teria negociado o Leandrinho. Acho que o Leandrinho, para mim, é muito mais jogador do que o Vitor Luiz, por exemplo. Eu preferia ter Cuiabano e Leandrinho, assim, 1000 vezes, tá? Cuiabano e Leandrinho do que Piton e Vitor Luiz. Então, assim, entre negociar Piton ou Leandrinho, eu negociaria o Piton porque é o valor mais alto. Manteria o Leandrinho e estaria o Cuiabano. Então, assim, para mim, hoje, se o Cuiabano chega, ele chega para ser titular do Vasco.